Ok, bom dia, gente. Nós estamos aqui começando mais um módulo da nossa escola bíblica dominical e dessa vez nós vamos olhar para os evangelhos, né? Nós vamos olhar para essa porção das escrituras, que são apenas 4 livros, mas são 4 livros volumosos, 4 livros grandes, e são os livros que contam talvez o cerne, o coração, né? O ponto central de tudo aquilo que a Bíblia vem construindo desde o início, que é a vinda, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus. Então nós vamos aqui passar algum tempo olhando para esses livros, para os evangelhos. Hoje eu tenho a seguinte missão. Eu vou fazer aqui uma introdução ao que são os evangelhos. Então a gente vai ver algumas características que eles têm, por que eles são um gênero literário diferente de outros que a Bíblia tem, tá bom? Então nós vamos construir aqui um cenário inicial, uma introdução ao assunto evangelhos. E aí depois do nosso intervalo, eu vou entrar mais especificamente no primeiro evangelho. Nós vamos entrar mais especificamente em Mateus, porque hoje, na aula que vem, eu preciso concluir Mateus com vocês. Tá bom, gente? Então, essa é a nossa aventura aqui nessa e nas próximas aulas. Nós vamos caminhar pelos evangelhos e vamos entender um pouquinho melhor como é que essa porção da Bíblia funciona. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Santo Deus, obrigado porque nós podemos, mais uma vez como teu povo, estarmos aqui com liberdade nessa manhã de domingo para aprender mais sobre ti. E obrigado também porque nós podemos hoje à noite cultuar o teu nome, Senhor, reunidos como teu corpo. Obrigado por esses privilégios, obrigado porque é graça tua vivermos em condições onde nós ainda podemos nos reunir assim. E que nós façamos bom uso dessa liberdade, bom uso desse tempo. E que a gente possa aprender mais sobre ti. A gente possa aprender mais sobre o que o Senhor quer nos ensinar sobre a si mesmo na sua palavra. Que nós tenhamos um bom tempo de aula e que tudo coopere para que sejamos mais conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, pessoal. Ok? Temos um carro aí que está com a lanterna acesa, já identificamos. Muito bem. Gente, quando nós começamos o Novo Testamento, nós já tivemos uma caminhada no Antigo Testamento onde tivemos vários gêneros literários lá. Nós tivemos, por exemplo, o gênero literário da lei, certo? Então nós temos a lei de Moisés, conhecido como Pentateuco. Nós temos o estilo literário das narrativas. Nós temos vários livros de narrativas no Antigo Testamento, concordam comigo? Quais livros são livros de narrativas, que contam histórias de personagens, que nós temos no Antigo Testamento? Ruth, exatamente, né? Ruth parece até uma novela, né? De tão legal que é, certo? A história, como vai sendo contada. Esther também é assim, né? Então, nós temos vários livros que são narrativas. Nós também temos livros de profecia no Antigo Testamento, né? Conseguem lembrar de algum livro que seja um livro profético? Isaías, né? Talvez o primeiro que nos vem à mente, certo? Considerado o principal dentre todos os profetas. E Daniel também, certo? E nós também temos um outro estilo que nos confunde um pouco, que é o estilo poético. Nós temos livros de poesia. Não poesia como a gente faz aqui no nosso país, que é poesia rimando sons. Mas uma poesia que ela rima ideias, rima conceitos. Ela é mais profunda, mais difícil de fazer. E nós temos alguns livros poéticos no Antigo Testamento. Alguém consegue mencionar algum? Cantares, salmos, é isso mesmo, certo, pessoal? Então, até chegarmos no Novo Testamento, nós temos esses estilos literários na Bíblia. E se você já se aventurou a ler a Bíblia como um todo, você já se familiarizou com todos esses estilos. Mas aí nós viramos as páginas, terminamos o Antigo Testamento, concluímos Malaquias, viramos a página, chegamos num outro estilo literário, chamado de Evangelho. E, gente, diante da Bíblia, esse é um novo estilo literário. Nós não temos evangelhos no Antigo Testamento, ok? Você pode ter a mensagem do evangelho, certo? Você pode ter ali indícios que apontam para o evangelho, mas um estilo literário, uma obra, um livro, que seja dentro desse estilo evangelho, nós não temos no Antigo Testamento. E esse novo estilo literário, que quando a gente começa o novo, a gente se depara, ele tem algumas características interessantes. Por exemplo,
ele é uma biografia? Quando a gente lê os evangelhos, eles têm características de biografia, o que vocês acham? Eles contam a história de vida de alguém ou de vários personagens? Sim, tem característica de biografia, concordam comigo? Quando nós lemos os evangelhos, nós conhecemos vários detalhes sobre a vida de Jesus, sobre a vida de alguns dos seus apóstolos, uns mais do que outros. Por exemplo, você sabe que Pedro tinha uma sogra, né? E essa informação não está ali à toa, porque ele também é um registro biográfico. Mas ele é apenas uma biografia de personagens bíblicos? Não, obviamente que não. Agora, será que ele contém porções de história? Sim. Nós vemos ali os episódios envolvendo Jesus, histórias maravilhosas, né? Histórias que até hoje nós nos pegamos nos imaginando na situação, e são histórias tocantes, narrativas, né? Algumas até complexas, como aquela da filha de Jairo, certo? Que ela morre e Jesus vai lá e ressuscita. Jairo só queria que Jesus curasse, mas Jesus se demora no trajeto, então a situação fica mais difícil, ela morre. Mas fica mais difícil para Jairo, não para Jesus. Jesus vai lá e ressuscita a filha dele. Então nós temos várias histórias sendo contadas também. Então veja, tem característica de biografia, sim ou não? Mas também tem característica de história, concordam comigo? E tem característica de parábola. O que vocês acham? Muito, né? Na verdade, tem até uma porção da Bíblia que diz que Jesus ele ensinava por parábolas, e sem parábolas nada lhes contava. Então nós temos várias dessas pequenas histórias, nessas historietas, que elas têm ali uma lição principal. Elas têm um fundo moral, elas têm uma moral da história, digamos assim. E nós temos várias parábolas, várias e várias no Novo Testamento, né? Na verdade, nos evangelhos. Conseguem lembrar de algumas? Quais são as parábolas que primeiro nos vêm à mente? Parábola do semeador, bom samaritano, filho pródigo, né? Certo? Temos várias parábolas. Então tem característica de parábola. Agora, será que tem característica de profecia também? Nós temos profecias ali nos evangelhos? Temos inúmeras, inclusive nós vamos ver em Mateus que um dos longos sermões que Jesus prega e que está registrado ali em Mateus é um sermão profético, só falando sobre o que vai acontecer nos dias que antecedem a sua vinda. Então nós temos isso, nós temos profecia, nós temos Deus delineando qual é o seu plano para a história da humanidade, e ele também faz isso nos evangelhos. Agora, será que nós também temos características de sermão? É um outro estilo literário. Será que nós temos nos evangelhos ali em algumas porções características de sermão? Tem algum sermão famoso nos evangelhos que vocês se lembram? Sermão do Monte, né? Longo, vários capítulos, ok? E não só esse, nós temos outros sermões de Jesus, sermões apenas para os seus discípulos. E, gente, o sermão é um outro estilo literário, certo? A pregação, ela se dá de outra maneira. E nós temos isso acontecendo nos evangelhos. Agora, será que nós também temos lá o estilo de poesia? Aquele estilo poético. Será que Jesus, ao ensinar algumas coisas, ele usa desse artifício literário de rimar ideias, de construir um raciocínio, um argumento com base nesse artifício rico, né, de usar a poesia, rimar ideias? O que vocês acham? Você acha que Jesus usava isso ou não? Continuamente, nós podemos ver depois alguns episódios onde isso acontece. Mas é inevitável, porque essa era a maneira do hebreu pensar. Então, quando ele queria dizer algo que fosse assim, mais tocante, mais profundo, ele utilizava esse recurso da poesia para que ficasse marcado nos corações. Sabe, aqui nós usamos as frases de efeito, né? Lá eles usavam o recurso da poesia, porque era uma maneira de ficar memorizado, gravado no coração. Então vejam, pessoal, nós temos aqui nesse novo estilo literário, pelo menos características de outros 6 estilos. Certo? Por isso que nós estamos como igreja parando para estudar um pouquinho mais sobre os evangelhos. Por quê? Porque o evangelho, ele é um estilo literário próprio, que tem características de cada um desses que nós estamos vendo aqui. Tem características de biografia, de história, de parábolas, de profecia, de sermão e de poesia.
Ok? Então, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre cada um dos evangelhos para a gente poder interpretar corretamente esse estilo literário que tem tanta riqueza, tanta variedade e que nós não queremos deixar passar nada ali na nossa leitura, na nossa interpretação. Uma coisa interessante para o nosso entendimento aqui é que quando nós pensamos no termo evangelho, nós até mesmo nos autodeclaramos evangélicos, né? Nós temos um senso, e eu acho um senso muito positivo, de apropriação do termo. Como se o termo evangelho ou evangélico fosse algo muito particular de nós cristãos protestantes, digamos assim, tá bom? Porque nós somos os evangélicos, nós somos aqueles que creem no evangelho, aqueles que pregam o evangelho, mas o termo evangelho antecede a igreja cristã. Isso é algo importante para nós entendermos. O termo evangelho, ele existe antes mesmo dos evangelhos serem escritos. O termo evangelho era um termo comum, era um termo corrente nos dias do Novo Testamento. Ele era um termo comumente usado pelos imperadores romanos, sempre que o imperador ele tinha um decreto, e esse decreto precisava ser lido, precisava ser anunciado, ele tinha um édito, e esse édito precisava se tornar do conhecimento das pessoas nas cidades. O que é que era feito? Era então escrito um documento, Evangelho de Júlio César, Evangelho de Marco Antônio, estou falando aqui nome de imperadores aleatoriamente, tá bom? Então, cada vez que havia uma nova decisão, eles redigiam esse documento se chamava Evangelho, e eles então, esse documento ele percorria as principais cidades, e nas praças públicas, um arauto, um porta-voz, um enviado do imperador, ele se colocava ali e lia em voz alta qual era a vontade do imperador estabelecida ali, certo? Então vejam que só por isso, o termo evangelho, sendo usado pelos seguidores de Cristo, ele é em si já um ataque, né? Subversivo. Ele já está abalando as estruturas do poder dominante, porque quem é que podia decretar evangelhos? Apenas o imperador. Só ele podia dizer que ele tinha todo o domínio e que as suas decisões, portanto, deveriam ser conhecidas por todos e deveriam ser obedecidas por todos, certo? Mas aí a gente começa os evangelhos, o evangelho de Marcos, que vocês vão ver daqui a 2 aulas, né? Começa dizendo o seguinte: princípio do evangelho de Jesus Cristo. Começa exatamente como o decreto do imperador, porque o termo evangelho ele passa agora a ter uma nova perspectiva, uma nova conotação. Nós temos um rei acima de César, nós temos uma vontade acima do decreto imperial. Nós temos Jesus, ele é o Rei Supremo de todo o universo, e ele tem a mensagem dele, a qual nós somos os arautos, e nós vamos proclamar onde quer que estejamos, somos embaixadores do imperador do universo. E o evangelho dele, a mensagem dele, a verdade sobre ele é aquilo que nós anunciamos. Certo, gente? Então, o evangelho é um termo que já existia antes, mas que passa agora a ter uma conotação toda específica a partir de Jesus. Então, quando a gente pensa em evangelho, nós estamos falando basicamente disso. O evangelho é uma narrativa das boas novas da salvação, certo? Para os imperadores era uma narrativa das decisões, das boas notícias que o imperador tinha para dar. Talvez só fossem boas para ele e não boas para os outros, mas na perspectiva dele, eram a narrativa das boas notícias que ele tinha para dar. No nosso caso, o evangelho é uma narrativa das boas novas da salvação. Como isso se dá? Através de fatos selecionados e ordenados do ministério, da paixão, da ressurreição de Jesus Cristo. E há um propósito para isso, com vistas a oferecer certeza de vida eterna e confirmar a fé no Filho de Deus. Vamos então destrinchar isso aqui, vamos por partes, tá bom? Primeira parte é simples. O evangelho é uma narrativa das boas novas de salvação, ok? Assim como havia os evangelhos dos imperadores, as decisões, a vontade dele, as novidades, ele dizia por meio daquele decreto.
O evangelho, na nossa perspectiva, é uma narrativa das boas notícias acerca da salvação. Mas como é que ele acontece? Gente, nenhum dos evangelhos conta toda a história da vida de Jesus. Nenhum deles. O próprio evangelista João diz, né, que Jesus realizou muitos outros sinais e que se tudo que ele fez fosse registrado, nem todos os livros do mundo seriam capazes de contê-lo. Então, nenhum dos evangelhos nos traz a vida completa de Jesus. Nenhum. Certo? Não daria. Seria impossível. Seria maravilhoso também. Seria assim, um livro para a gente poder ler a vida toda. Ia demorar a vida inteira para você terminar de ler, né? Mas seria um livro que valeria a pena ler. Mas não é isso que Deus quis. O que acontece ali? Nós temos fatos selecionados e ordenados, não necessariamente em ordem cronológica, mas em ordem conforme o propósito de cada um dos autores. Então o que eles fazem? Eles garimpam algumas situações, eles selecionam alguns episódios, eles escolhem alguns diálogos de Jesus, e eles montam ali então uma apresentação das boas novas sobre a salvação, que terá ali como ênfase falar do ministério de Jesus, tudo aquilo que ele fez, o ápice na sua paixão, na sua morte e os eventos da sua ressurreição. Esses são os conteúdos principais que cada um dos evangelhos vai fazer, tá bom, gente? E eles também não foram simplesmente escritos porque os autores dos evangelhos um dia acordaram inspirados, né? Ai, que vontade de escrever uma obra sobre o meu Salvador. E aí eles foram e redigiram uma linda obra. Não. Embora eles estivessem plenamente conscientes, desejosos de escrever, nada foi contra a vontade deles, mas eles estavam ali submissos à orientação de Deus e a um propósito maior do que simplesmente dar vazão ao seu lado escritor. Eles não escreveram só porque eles queriam escrever, certo? Veja, com vistas a oferecer certeza de vida eterna e confirmar a fé no Filho de Deus. Eles foram escritos pensando em outros. Eles foram escritos pensando em como que as pessoas podem saber que Jesus, ele de fato é aquele que concede vida eterna, como que as pessoas podem crer e serem por ele transformadas, tá bom? Então eles foram escritos com essa intenção. Isso fica muito nítido à medida em que nós avançamos na leitura dos evangelhos. Agora, por que 4 evangelhos? Não bastava ter um só, pessoal? Porque Deus decidiu colocar 4 evangelhos na Bíblia. Eu sei, Deus é Deus, ele decide o que ele quiser, eu sei. Mas na sua opinião, por que é que nós temos 4 evangelhos? Eu vou ligar o microfone aqui. Alguém poderia me ajudar, por favor? Só para registrar as respostas. Acho que não está ligando, não. Não, né? Bem, enquanto a gente não resolve aqui, por que 4 evangelhos, pessoal? Ok, isso é verdade. Muitas das informações são corroboradas no outro, né? Porque uma coisa é assim, alguém dizer, ó, gente, isso aconteceu. Tá, mas essa é a sua opinião. Mas quando nós temos a mesma versão sendo contada por vários, é difícil ser apenas uma opinião, concordam comigo? Que mais? Por que 4 evangelhos? Eles se complementam. Interessante, nem todos têm as mesmas informações. Lá no fundo, por favor. Muito bom, porque eles têm autores distintos, com jeitos, com perfis diferentes. Mais alguém, gente? Por que 4 evangelhos? Exatamente, não apenas os autores, mas os leitores. E, gente, isso impacta, né? Se você vai escrever uma carta de amor para o seu cônjuge, é diferente de você escrever ali, né, um bilhete sobre itens que precisam ser comprados para o funcionário da sua empresa. Você não vai chamar o funcionário de meu bem, né? Porque para quem a gente escreve, muda completamente a maneira como a gente escreve, certo? Então, gente, tudo isso, nós temos, portanto, 4 autores diferentes e bem diferentes, vocês vão perceber.
nós temos 4 públicos distintos e bem distintos também, com 4 perspectivas únicas e 4 propósitos distintos também. Certo? Gente, o que Deus está fazendo? Deus está dando para nós riqueza de detalhes. Deus está dando para nós evidências que nos levam à convicção. Nós podemos estar certos de que é aquilo mesmo que aconteceu. Nós temos 4 sujeitos, certo? Alguns dos quais ali não conviveram tanto com os outros, no caso de Lucas, por exemplo, certo? Que foram fazer uma pesquisa acurada, aprofundada, que pegaram fatos que são ali inquestionáveis, selecionaram, ordenaram para mostrar quem Cristo é, o que Ele fez, sua morte e sua ressurreição, para que o resultado possa ser esse. Nós possamos compreender e chegar à conclusão de quem Ele verdadeiramente é. Então, eu não vou aprofundar muito nos demais evangelhos, eu vou apenas mencionar essas diferenças para vocês aqui, tá bom? Por exemplo, Mateus, o evangelho que nós vamos começar a ver hoje e vamos continuar vendo na semana que vem. Mateus, a gente sabe um pouquinho quem era esse tal sujeito chamado Mateus, né? Temos Marcos, que nós não sabemos muita informação sobre ele, mas ele também é mencionado na Bíblia. Temos Lucas, que nós conhecemos um pouco mais pelos relatos missionários de Paulo no livro de Atos. E nós temos João, que ele e Mateus foram 2 dos 12, né, que Jesus chamou. Vamos ler esses textos aqui, para a gente situar aqui na nossa aula quem é esse tal de Mateus. Mateus capítulo 9, verso 9. Eu vou pedir para que, por favor, um de vocês leia e aí nós vamos levar o microfone para ser registrado. Mateus 9, 9. Alguém que for ler, por favor, levanta a mão. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então nós temos aqui uma primeira informação sobre esse sujeito, né? Ele é chamado de Mateus e ele estava sentado na coletoria, certo? Ele trabalhava numa coletoria de impostos para os romanos. Essa profissão, ela tem um nome à luz da Bíblia, é chamado de publicano. Já ouviram essa expressão? Publicano é esse, é quem trabalha na coletoria, recebendo os impostos que o povo de Israel tem que pagar para Roma. Ele tinha essa profissão. Pensem comigo, ele era uma pessoa querida no meio de Israel? Não, ele era uma pessoa muito rica, né? Muito rica. Ele trabalhava para o império dominante. Ele trabalhava para as forças inimigas. E ele arrecadava dinheiro para Roma e com isso ganhava muito dinheiro. Ele tinha uma vida rica, mas ele tinha uma vida onde as pessoas o queriam bem? Certamente que não, certo? O pior tipo de ser humano que poderia haver para um judeu era um publicano, certo? O publicano ele era o pior tipo de pessoa, e quando você tinha alguém que era um judeu, que traiu seus irmãos judeus, para se aliar a Roma e se tornar um publicano, era a pior configuração possível. E esse era Mateus. Agora o que aconteceu aqui? Jesus passou pela coletoria e fez o quê? Você, siga-me. Mas até aí eu posso chamar quem eu quiser para me seguir. A pessoa não precisa seguir, né? Mas o que nós vemos é que Jesus, sabendo de tudo que acontece na vida de Mateus, entende que aquele é um momento chave. Porque qual foi a reação de Mateus? Ele foi. E, gente, ao ir, ele abandonou tudo. Ele abandona a coletoria, ele abandona todo o acesso às autoridades romanas, ele abandona a vida de luxo, de conforto. Agora ele vai viver como o filho do homem, aquele que não tem nem onde repousar a sua cabeça. Então ele vai, certo? Então é uma história surpreendente, é uma história de transformação que nos choca. E é o que aconteceu. Capítulo 10, verso 3, outra pessoa, por favor, leia. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de
Alfeu e Tadeu. Ok, então nós temos aí a lista de alguns dos 12 apóstolos. Mateus está no meio, então ele não apenas foi chamado por Jesus para segui-lo, mas depois ele foi comissionado por Jesus para ser um dos 12, certo? Então é um novo nível no relacionamento dele com Jesus. Vamos sair do evangelho de Mateus, vamos para o evangelho de Lucas. Lá no evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 15. Outra pessoa, por favor, vamos ler. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Ok? Então nós temos novamente uma lista de nomes sendo apresentada aqui, e esses nomes são os 12. Mateus está não apenas na lista que ele próprio redigiu, mas na lista que Lucas redige, dizendo que ele é um dos 12. Agora vamos para o evangelho de Marcos. Marcos 2, 14 e 15. Aqui, ó, por favor. Aqui na frente, ó. Marcos 2, 14 e 15. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. E aqui nós temos algumas informações adicionais sobre Mateus. Nós vemos que é a mesma história. Tinha um cara sentado numa coletoria, Jesus chegou e falou: siga-me. Ele seguiu Jesus. Então aí nós temos algumas opções. Ou Jesus tem uma predileção por publicanos, então ele não pode ver uma coletoria que ele já sai chamando pessoas, ou nós estamos lidando aqui com a mesma situação, com a mesma pessoa, e o mais provável é isso, gente. A questão é, mas por que num é Mateus e no outro é Levi? Simples, porque assim como nós temos o nosso nome e nós temos a maneira como as pessoas nos chamam. Nós temos o nosso nome e nós temos os nossos apelidos. No meu caso, meu apelido é Café. A maior parte de vocês me conhece por Café. E não tem problema, porque é a mesma pessoa. Felipe e Café. No caso de Mateus, o nome próprio dele era Levi. Mas ele tinha um apelido. Mateus. O que significa o nome Mateus? Alguém sabe? Se a Andréa deve saber. O que significa Mateus, Andréa? Presente de Deus. E provavelmente, o que foi esse apelido? Esse não foi um apelido que os amigos dele lá em Israel, quando ele virou publicano, deram para ele. Ele não era um presente de Deus na vida daquelas pessoas, né, pessoal? Provavelmente ele recebeu dos próprios pais esse apelido. Quando ele era pequeno, ele foi chamado assim, e aquele passou a ser o modo como ele era conhecido. Então, Mateus é o apelido dele, e o nome próprio dele, Levi. Certo? E nós temos mais uma informação sobre o relacionamento de Jesus com ele nesse texto. O que acontece? Quando ele chama Levi ou Mateus para sair da coletoria, ele não apenas sai, mas Jesus vai jantar na casa dele. E, gente, isso tem um significado tremendo, porque nas culturas do Oriente Médio, você só vai jantar na casa de alguém, você só faz uma refeição na companhia de alguém quando você quer ter com aquela pessoa relacionamento mais aprofundado. Você não tem uma refeição junto com alguém que seja casual. A intenção é um relacionamento mais aprofundado. O que Jesus está mostrando para Mateus? Mateus, eu não apenas te chamei. Eu tenho um interesse maior do que te tirar da coletoria. Eu quero inserir você, Mateus, na minha vida, no meu ministério, na minha história, no meu chamado para você. Por isso que depois desse episódio ele vira um dos 12, certo? E Lucas capítulo 5, versos 27 a 29. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu.
Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e os estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra o discípulo de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ok, eles adoravam acusar Jesus disso, né? Olha só a gentalha com quem Jesus anda, com esses publicanos, né? Com esses pecadores. Jesus devia andar com gente boa que nem nós, né? Essa é a cabeça do fariseu. Só eles são dignos de serem considerados pessoas boas, pessoas nobres. Vemos aqui então o mesmo relato que vimos em Marcos. Jesus chama, Mateus vai, aqui o texto é mais específico, diz que ele deixou tudo. Viram isso? Deixou tudo, foi para a casa dele, ele falou, provavelmente eu vou ter que abrir mão dessa vida aqui, dessa casa, né, desses recursos, desses banquetes, pelo menos eu vou aproveitar meu último momento aqui, e deu uma festa para receber Jesus, certo? E nessa festa tinha bastante gente ali, tinham outras pessoas ali que puderam testemunhar quem Jesus era. O texto diz que uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Então, de certo modo, pessoal, entendam aqui comigo, Mateus é um publicano, foi alcançado por Jesus, deixou tudo aquilo, mudou sua vida, ele dá uma festa, mas essa festa ele tem a intenção de que muitos outros publicanos possam saber o que aconteceu com ele. Isso, de certo modo, é um coração missionário, concordam comigo? Né? Aquilo que o mudou, aquilo que o transformou, ele não quer conter para si. Ele dá uma festa, lembra que comer junto significa quer o relacionamento mais aprofundado, e esse é o ambiente, essa é a situação onde Jesus será conhecido por essas pessoas. Muito bem, gente. Nós não vamos fazer esse exercício com os outros evangelhos também, mas são apenas os textos bíblicos onde menciona-se ali o nome dos autores dos evangelhos. Para quem é que cada um deles escreveu? Cada um deles tem um público, uma audiência distinta, pessoal. Mateus escreve para judeus. Isso aqui, pessoal, faz toda a diferença no nosso entendimento de Mateus. Por quê? Se nós não entendemos que Mateus, ele é um judeu, escrevendo para judeus, lidando com a visão de mundo dos judeus, explicando dúvidas dos judeus, aplicando ensinos de Jesus para os judeus. Se nós não entendemos isso, fatalmente nós vamos falar coisas que o texto não está dizendo. Nós vamos impor significados que não é o que está sendo tratado, porque nós estamos desconhecendo ou ignorando as pessoas para quem Mateus está escrevendo. Ok? Ele escreve para judeus. Já Marcos escreve para um público bem diferente. Ele escreve para os romanos, mas não romanos no sentido de Império Romano. Romanos no sentido de habitantes da cidade de Roma. Você vai ver isso logo em seguida. Qual é o tema central do Evangelho de Mateus? É apresentar Jesus como filho de Davi. Ele é o rei Messias. Ele é o legítimo sucessor ao trono de Davi, que vinha desocupado já por séculos, mas que Deus prometeu que um dia reergueria a linhagem de Davi e traria um rei que, uma vez ali assentado no trono, seu trono jamais teria fim. Então Jesus, ele é percebido, ele é identificado no livro de Mateus como ele é o filho de Davi. Ele é o descendente prometido por Deus, vindo da linhagem de Davi, portanto ele é o rei, certo? Mas ele não é apenas o rei, ele é o rei Messias. Ele é o rei que não vem apenas para reinar, mas vem dar a sua vida para que seu reino tenha súditos, para que não seja um reino onde tem um rei, mas está vazio. Não há ninguém ali para seguir esse rei. Vamos ler 2 versos-chave do nosso Evangelho de Mateus? Mateus capítulo 1, verso 1. Quem pode ler para a gente? Levanta a mão aí, por favor. Mateus capítulo 1, verso 1. Aqui na frente, por favor. Filho de Davi, filho de Abraão. Ok, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Gente, espera aí. Por que vocês acham
que este evangelho começa falando de genealogia? Porque está falando para judeu, não é isso? Judeu não ama genealogia. Para eles a genealogia, esse aqui é meu DNA. É dali que eu vim. Essa é a minha história, essa é a minha família, esse é o meu ramo. Certo? Então, ele está dando as credenciais de Jesus como um judeu receberia. Por que eu vou acreditar nesse tal Jesus? Eu nem sei se ele é judeu, não. Ele é judeu sim, você quer ver? E aí nós temos a linhagem dele. Mas veja, o texto não diz... livro da genealogia de Jesus, filho de Maria, filho de José. Diz o quê? Filho de Davi e filho de Abraão. Então já começa dando aqui credenciais inquestionáveis. Ele não é apenas um judeu. Ele é um judeu descendente de Davi. Ele não é apenas um judeu porque ele tem a mesma fé dos judeus. Ele não é um prosélito, ele não é um gentio de outras nações que se converteu ao judaísmo. Ele também é filho de Abraão. Então não dá para ser mais judeu do que esse sujeito, certo? Lembra, ele está escrevendo para judeus. Se estivesse escrevendo para outro público, não faria muito sentido essas informações. Mas para um judeu, isso aqui abre os ouvidos para que eles queiram saber quem é esse sujeito. Tá bom, gente? Na continuação, nós vamos falar um pouquinho mais da introdução a Marcos, Lucas, João, e depois vamos mergulhar mais em Mateus, tá bom? Bom intervalo. Muito bem, meus irmãos, vamos voltando aqui para a continuação da nossa aula. Nós vimos então Mateus, quem ele é, para quem ele escreveu e qual é a sua ênfase, qual é a sua intenção, o seu propósito. Quando nós estudarmos Marcos nas demais aulas, vocês vão ver que Marcos foi escrito para os romanos, para os habitantes da cidade de Roma. E, gente, a cidade de Roma era uma cidade majoritariamente habitada por escravos, certo? Você tinha ali os poderosos, né, as figuras do poder, e você tinha os escravos. Portanto, esse é o evangelho que apresenta Jesus como o servo por excelência, mas que ao mesmo tempo é quem detém toda a autoridade. Ele é o maior de todos, mas se coloca como o menor de todos. Então essa é a ênfase de Marcos. Já Lucas não escreve nem para judeus, nem para os habitantes da cidade de Roma, escreve para o mundo grego de maneira geral. Lucas escreve uma carta que é para, ou quer dizer, escreve um evangelho que é para circular, que é para poder atingir várias cidades. O grego, gente, ele era a língua comum, a língua franca daqueles dias. É mais ou menos como o inglês hoje. Qualquer lugar do mundo que você vai, você tem que saber falar inglês, senão você não consegue se comunicar, certo? E aí, naqueles dias, o grego era essa língua. Então ele escreve em grego para que este evangelho rode, circule, atinja o maior número de pessoas. E qual é a tônica dele, gente? Ele quer mostrar que Jesus, ele é o Filho do Homem, ele é alguém real, de carne e osso, que viveu entre nós. Ele é parte da humanidade. Ele não é um mito, ele não é uma lenda. Ele não faz parte ali dos deuses do Olimpo. Não, ele é real, ele é filho da humanidade e veio a este mundo para salvar essa própria humanidade. E depois, quando nós chegamos em João, ele tem um propósito universal. Ele escreve para todas as pessoas que puderem ler, tá? Ele não tem um público específico na cabeça, mas ele tem uma mensagem específica. Ele quer provar por A mais B que Jesus é o Filho de Deus, que ele e o Pai são um, que só ele pode conceder vida eterna. Ok? Então vejam, 4 evangelhos, 4 pessoas distintas. Nós falamos só sobre Mateus. Nas outras aulas vocês vão ver os demais autores, escritos para 4 públicos distintos, com 4 propósitos distintos. Certo? E isso é Deus nos dando riqueza de informação sobre seu Filho e sobre a missão dele. Bem, quando nós pensamos nos evangelhos, nós temos uma divisão entre os evangelhos sinóticos. Já ouviram essa expressão, evangelhos sinóticos? Sinótico, gente, é uma expressão que vem do grego, né? Que tem aqui a preposição sin, que significa sob o mesmo, né? Debaixo do mesmo. E ótico, que é a ideia de observação, né? Então eles são pelo mesmo ponto de vista, digamos assim.
Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Embora eles tenham propósitos distintos, eles estão escrevendo mais ou menos no mesmo momento histórico, estão ali lidando com a mesma situação, né, com os mesmos conflitos, com as mesmas dificuldades. Então eles estão tendo uma mesma perspectiva. Depois nós temos João, eu vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. E aí entra a nossa pergunta, né? Qual deles veio primeiro? E será que um consultou o outro para escrever? É interessante, né? Eu vou apresentar para vocês aqui algumas informações, eu vou passar bem rápido porque não é nossa intenção principal. Mas, por exemplo, quando nós pensamos na relação entre Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, ele tem ao total 1068 versículos, certo? Desses 1068, apenas 333 são exclusivos de Mateus, certo? O restante é compartilhado com Marcos e com Lucas. Então ele tem 500 compartilhados com Marcos e 235 com Lucas. Quando nós pensamos no Evangelho de Lucas, ele possui 1149 versos. Mas desses, um pouco menos ali da metade, 564, são exclusivos dele. O restante é partilhado. Nós temos ali 350 com Marcos, 235 com Mateus, e o mesmo vale para o Evangelho de Marcos. Ele é muito mais curto, ele é quase que a metade dos demais. Certo? Ele é quase que a metade dos demais. Ele tem 661 versos. Mesmo assim, ele tem apenas 31 versos que são exclusivos dele. A maior parte nós temos aqui compartilhado com os demais. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque esse gráfico aqui talvez a gente consiga entender melhor. Nós temos uma tradição tripla, ou seja, informações que estão nos 3 evangelhos. Mas nós temos alguns que estão apenas em 2, ó, tipo Mateus e Lucas, certo? Tipo Marcos e Lucas, ou Marcos e Mateus. E nós temos também porções deles que são exclusivas de cada um deles, tá bom? Então nós vamos ver informações semelhantes, nós vamos ver perspectivas diferentes dos mesmos eventos e nós vamos ter informações únicas ali quando nós lermos os evangelhos sinóticos. E nós temos João, que é o evangelho suplementar, que o nome já diz tudo, né? Ele vem trazer informações que os demais não trouxeram. João, gente, ele tem mais de 90% do seu material exclusivo. E por que ele faz isso? Simples, ele escreve muitos anos, décadas depois dos outros evangelhos. Ele já os tem em mãos, ele já sabe tudo aquilo que eles escreveram. E ele diz, eu não vou chover no molhado, eu vou escrever sobre situações, diálogos, encontros de Jesus que os demais não registraram, para poder provar o meu argumento que Jesus é mesmo o Filho de Deus e é ele quem concede vida eterna. Então, por exemplo, só no Evangelho de João, nós temos aquele prólogo sobre o Logos, né? No princípio era o Verbo, lembram disso? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Só João trabalha com essa ideia. Nós temos apenas em João o primeiro milagre de Jesus, das bodas de Caná, onde ele ainda não estava com todos os seus discípulos reunidos. Havia apenas ali alguns iniciais, João era um deles. E ele então fala aqui desse primeiro milagre de Jesus. Nós temos a profunda e reveladora conversa de Jesus com Nicodemos. O texto mais conhecido da Bíblia, né, gente? João 3,16. Só temos esse diálogo aqui no Evangelho de João. O mesmo vale para o capítulo seguinte, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Aquela conversa reveladora, transformadora, só acontece em João. O episódio de Jesus com a mulher adúltera, lembra? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa história marcante, certo? Só temos o relato no Evangelho de João. A ressurreição do grande amigo de Jesus. A ressurreição de Lázaro, um episódio que movimentou toda a sociedade ali em Jerusalém e em Betânia, onde Lázaro morava. Episódio importante, mas que só foi registrado no Evangelho de João. Nós temos o sermão de Jesus no cenáculo, certo? Nos outros evangelhos nós vemos Jesus ali celebrando a ceia com seus discípulos e ele já sai e vai para o jardim do Getsêmani. João nos diz que não foi apenas a ceia. Ele passou um tempão ali fazendo um longo discurso, trazendo um grande sermão que percorre cerca de 4 capítulos do Evangelho de João, profundíssimo, nos falando muito sobre a relação do Deus Pai com o Deus Filho.
E apenas em João nós também temos o episódio da restauração de Pedro, né, gente? Porque todos os evangelhos são bons em mostrar Pedro pisando na jaca, né? Todos eles mostram Pedro negando Jesus, né? Pedro agindo de maneira reprovável, mas só João nos conta o episódio seguinte. Quando Jesus o restaura, né? 3 vezes Pedro diz que não amava Jesus, 3 vezes agora, quer dizer, 3 vezes ele negou Jesus, agora 3 vezes Jesus o questiona, será que você me ama, Pedro? E Pedro responde para ele, certo? Então são informações que os demais não têm. Então qual é a relação entre os 3 primeiros evangelhos e João, gente? Os 3 primeiros têm um foco do ministério de Jesus na Galileia, certo? Que é uma região ali onde ficava Cafarnaum, onde ficava o grande mar da Galileia, onde era a base de operações de Jesus. João tem um foco no ministério de Jesus na Judéia, em Jerusalém, no palco principal dos conflitos e dos poderes. Os sinóticos têm uma ênfase no reino. Então são mensagens, discursos, princípios orientadores sobre a proposta do reino. Já João tem uma ênfase em Jesus, mostrar quem ele é, convencer quem ele é. Nos sinóticos, Jesus ele é apresentado como o Filho do Homem, como alguém que veio por meio da humanidade, e como o Filho de Davi, o legítimo sucessor ao trono. Em João ele é apresentado como Filho de Deus. Ele é divino, ok? Ele é Deus entre nós. Os sinóticos falam do céu como uma expectativa futura. Então tem poucas informações sobre o que é o céu, o que é a presença do Pai. Já em João nós temos uma perspectiva presente do céu, porque especialmente no discurso de Jesus no cenáculo, nós temos vários e vários versos descrevendo qual é a relação do Filho com o Pai, qual é a posição do Pai, o que o Pai está fazendo nesse instante. Então nós temos um vislumbre maior do que a realidade presente do céu. Prosseguindo, gente. Quando nós pensamos nos evangelhos e na cronologia, então nós temos aqui algumas datas importantes. Ali tem o ano 0, e para nossa surpresa, nós temos alguns eventos que acontecem antes e depois. Nós sabemos que a crucificação de Jesus se deu ali entre o ano 33 e o ano 30, depende bastante ali de qual registro nós vamos usar para isso, mas entre o ano 33 e o ano 30, a crucificação de Jesus. Mas nós temos no ano 4 a morte de Herodes o Grande. Isso nos traz um problema de cronologia, gente. Porque o que marca o ano 0 nos nossos calendários? O nascimento de Jesus, não é isso? Mas quando Jesus nasceu, Herodes estava vivo? Pensa aí. Estava, não estava? Ele não tenta matar todos os bebês de Belém? Mas como se Herodes tinha morrido em 4 a.C.? Então, olha que interessante, nós temos uma cronologia que ela não bate com o registro bíblico. A verdade, gente, é que Cristo nasceu antes de Cristo. Essa é a verdade. Ele provavelmente nasceu aqui por volta do ano 6, do ano 5. Né? Por que isso? Porque quando os sábios do Oriente vão até Jerusalém buscando Jesus, eles encontram com Herodes, aí os conselheiros do Herodes dizem, olha, ele tem que ir lá para Belém da Judéia, porque é lá que a profecia diz que ia nascer um menino. E aí quando eles chegam lá, Jesus já não é mais um bebezinho, né? Não é mais um recém-nascido. É provável que ele já fosse uma criança um pouquinho maior, tanto que o texto diz que eles foram até a casa. Ele não foi até a estrebaria. Eu sei que eu estou estragando o seu presépio de Natal, onde estão ali os sábios do Oriente, tá bom? Eu estou estragando, mas o texto diz que eles foram para a casa onde estava o menino. Então, provavelmente ele já tinha entre 1 e 2 anos ali. Se ele tinha entre 1 e 2 anos, gente, significa que Herodes tem que ter morrido no ano 4 e ele tem que ter nascido ali por volta do ano 6 antes de Cristo, tá bom? Bem, mas prosseguindo aqui. Na cronologia, depois que Cristo já veio, nós temos depois da sua ressurreição o dia de Pentecostes, e nós temos um outro episódio marcante que é a destruição de Jerusalém no ano 70. Esses 2 episódios, eles são aqui emblemáticos para a história da igreja cristã. A vinda do Espírito Santo e a destruição do templo, que até então era um centro de adoração, um centro religioso, onde até mesmo a igreja de Cristo por vezes se reunia. No ano 70 ele é destruído, ok? E aí, nesse intervalo é que acontece
a escrita dos evangelhos sinóticos. Entre o ano 55 e o ano 68, são escritos os dois primeiros, né? Mateus e Marcos. Há uma grande discussão no meio teológico de qual dos dois foi escrito primeiro. Muitos teólogos dizem que Marcos foi escrito primeiro, outros teólogos dizem que Mateus foi escrito primeiro. Eu prefiro acreditar que Mateus foi escrito primeiro simplesmente porque a história da igreja cristã, os cristãos para quem esse material foi primeiro entregue, todos eles creem que Mateus foi escrito primeiro, né? E eu acho que o testemunho dele sobre quem veio antes é mais válido do que o meu, 2000 anos depois, querendo dizer quem veio antes e quem veio depois, certo? Não faz muita diferença. Se você crê que tudo que está aqui é a palavra de Deus, não importa quem veio antes e quem veio depois, certo? Por volta do ano 55 e 68 foram escritos os dois. Por volta do ano 60, nós tivemos o evangelho de Lucas sendo escrito. Por que nós colocamos Lucas como depois? Porque Lucas diz que ele fez uma extensa pesquisa. E certamente ao pesquisar, ele pegou várias das informações dos escritos tanto de Marcos quanto de Mateus, e nós vimos isso, com a quantidade de versos, a quantidade de versos, exatamente isso, que ele usa a partir desses outros dois. Então o evangelho de Lucas vem em seguida. Já o evangelho de João, gente, acontece 20 anos depois da destruição de Jerusalém. Quase no final do primeiro século. Entre o ano 85 e o ano 90, ou seja, ele já leu o que Mateus, o que Marcos, o que Lucas escreveram. Ele já viu a destruição do templo, ele já viu o fim do judaísmo como uma religião, porque sem o templo não dá para você continuar mantendo os ritos. E aí ele escreve num outro momento histórico, com a igreja de Cristo tendo uma outra situação, um outro tipo de perseguição. Não são mais os judeus, mas agora é o próprio império se levantando contra eles. E aí ele escreve o seu evangelho. Certo, gente? Então, quando os sinóticos foram escritos, já havia passado um período de tempo de 2 a 3 décadas da igreja cristã. Logo, o propósito dos evangelhos estava voltado tanto para evangelizar, quanto para confirmar a fé dos cristãos. Então, ele não é escrito apenas para anunciar quem é Jesus, mas uma vez que as pessoas sabem quem é Jesus, eles possam aprofundar o seu conhecimento, confirmar a sua fé e estabelecer convicções cada vez mais sólidas sobre aquele em quem eles creem. Muito bem. Agora sim nós vamos entrar, propriamente dito, em Mateus, tá, gente? Tudo isso aqui foi uma introdução para que agora a gente possa aproveitar os nossos próximos 20 minutos e nós possamos aprender um pouco mais de Mateus e a aula que vem também. A aula que vem é inteira sobre Mateus. Certo? Bem, como nós dissemos, gente, Mateus ele escreve para uma audiência judaica. Isso fica nítido quando nós percebemos ali algumas questões. Primeiro, ele começa com uma genealogia. E isso aqui, gente, isso aqui é a credencial, né? Isso aqui é o selo de qualidade. Isso aqui é, eu tenho o direito de ser ouvido. Por quê? Porque eu vou falar sobre alguém que tem raízes judaicas. Como nós vimos, Jesus é apresentado como filho de Davi e filho de Abraão. Não dá para ser mais judeu do que isso. Então ele começa dessa maneira. Não apenas isso, nós temos inúmeras citações e alusões ao Antigo Testamento. Deixe-me pegar algumas aqui com vocês. Abra comigo aí em Mateus. Mateus 1, 22 e 23. Quem pode ler aí para nós? Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ok? Então nós vemos aqui citações claras ao Antigo Testamento. Em alguns casos nós vamos ter alusões, mas
continuamente o Antigo Testamento ele vai ser citado aqui no Evangelho de Mateus. Vá comigo para o capítulo 2. Versos 14 e 15. Quem pode ler? 2, 14 e 15. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Ok, verso 17 também, vamos ler. Mateus 2,17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Muito bem, aproveita também, por favor, minha irmã, e lê o 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ok, então o que nós vemos aqui, gente? A argumentação de Mateus, continuamente, ele explica o que acontece na vida de Jesus, e ele diz o quê? Olha, isso aqui é o que havia sido dito do Antigo Testamento. Ele cita, ele alude, ele aponta, ele fala assim, todas as expectativas que o Antigo Testamento construiu acerca da vinda do Messias estão sendo cumpridas na pessoa de Jesus. É por isso que essa expressãozinha, para que se cumprisse, ocorre inúmeras vezes no Evangelho de Mateus. Na verdade, Jesus ele é apresentado aqui como o Israel por excelência. Como o israelita ideal, porque pensa comigo, Israel tem genealogia? Todo israelita tem genealogia, sim ou não? Jesus tem. O que foram os elementos marcantes da história do povo de Israel? Primeiro que eles descendem de Abraão, Jesus descende de Abraão, ok? Um episódio que foi muito marcante na vida da nação de Israel foi o episódio do Êxodo. Lembram disso? Então, lá em Israel, no Antigo Testamento, um rei tirano tentou matar os bebês recém-nascidos. Sim ou não? O mesmo acontece com Jesus. Certo? Lá atrás, muito tempo atrás, o povo de Israel teve que fugir para o Egito para evitar a destruição por parte da fome. Tiveram que fazer isso. E agora Jesus também tem que fugir para o Egito para evitar a destruição por parte de Herodes. Certo? Então, vários episódios envolvendo a vida de Jesus, eles são paralelos com o que aconteceu com a história de Israel. Para que Israel pudesse entrar na Terra Prometida e iniciar a sua história como nação, eles precisaram atravessar o mar, não é isso? Passar pelas águas. Jesus, ele teve um episódio onde ele entrou nas águas e ali começa o seu ministério público, o seu batismo. Então, tudo é construído de modo a termos um paralelo entre eles. Israel, antes de entrar na Terra Prometida, passou 40 anos no deserto, continuamente pondo Deus à prova, murmurando, reclamando. Jesus, antes de começar o seu ministério como Israel ideal, o que ele fez? Passou 40 dias não botando Deus à prova, né? Mas jejuando, e o diabo foi tentá-lo em seguida. Não foi ele que botou Deus à prova. É o diabo que foi tentá-lo, uma vez que ele é o próprio Deus. O diabo está pondo Deus à prova quando vai tentar Jesus. Então, é construído de um modo, gente, que nós que não somos judeus, talvez não a maioria de nós, certo? Nós não olhamos para isso como algo que nos identifica com a história de Jesus. Mas eles sim. Lembra que foi escrito para eles. E eles estão vendo tudo isso e estão dizendo, mas é impressionante porque ele se encaixa, né? A sua vida se encaixa em vários dos principais momentos, né? Os marcos definidores de Israel como nação. Por isso que nós temos uma grande ênfase na lei. Jesus várias vezes vai dizer assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que odiar o seu irmão, no seu coração já matou. Ok? Ele pega a lei, mas ele mostra que ele é o Senhor da lei, né? Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já pecou.
já adulterou. Certo? Então, nós temos uma grande ênfase à lei, porque esse era o universo dos judeus. Falar sobre a lei numa carta escrita para romanos e para gregos, eles não sabem o que é a lei. Eles não sabem o que são os escritos de Moisés, não faz sentido. Mas para essas pessoas faz sentido. Por isso nós temos uma grande ênfase no templo. Nós temos um grande discurso de Jesus nos capítulos 24 e 25, que ele começa tendo o templo como o estopim, né? Eles estão passando pelo templo e dizem, olha que coisa maravilhosa esse templo aqui, né? Essa grande construção. E aí Jesus diz, olha, eu digo para vocês que não restará pedra sobre pedra daqui. Como assim, Jesus? Vocês querem saber o que vai acontecer? E aí Jesus vai e traz o sermão profético. Agora, gente, qual é o interesse de um romano morando na capital do império saber o que vai acontecer com o templo em Jerusalém? Eles nem sabem desse templo. Mas para os judeus, para quem ele está escrevendo, isso faz toda a diferença. E lembra, se Mateus foi escrito por volta ali do ano 58 até 60 mais ou menos, o templo ainda não tinha sido destruído quando Jesus disse que ele seria. Então esse evangelho é escrito dizendo, o templo vai ser destruído. O que acontece ali depois de 10 anos? Não sobra pedra sobre pedra. Para essas pessoas, isso fez todo sentido. Então nós temos ênfase de Jesus em curas no sábado. Jesus se apresentando como o Senhor do sábado. O sábado, ele foi feito por causa do homem, não é um homem que foi feito por causa do sábado. Todos esses, gente, são pilares da fé dos judeus. Então faz todo sentido aqui neste evangelho Mateus lidar com cada uma dessas questões, mostrando que Jesus, ele é quem vem cumprir cada uma delas. Então, como é que nós podemos resumir aqui a mensagem do Evangelho de Mateus, gente? O Evangelho de Mateus nos fala sobre a rejeição do rei dos judeus. Vocês queriam um rei da linhagem de Davi. Vocês queriam um rei que viesse cumprir as profecias relacionadas à linhagem de Davi. Ele veio. E sabe o que aconteceu quando ele veio? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O rei veio e vocês mataram o rei. Não, mas ele não era rei, ele era um impostor. Vocês querem que eu prove para vocês que ele era o rei? Vocês querem que eu prove para vocês que ele é o Israel por excelência? Vou escrever esse evangelho e vocês vão ver que vocês rejeitaram o rei dos judeus. Então a mensagem é essa: a rejeição do rei dos judeus estende as bênçãos do reino prometido para todas as nações, na expectativa do seu estabelecimento definitivo. Ou seja, Deus havia prometido lá para o primeiro dos judeus, para Abraão, que por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. Concordam comigo? Gênesis 12, verso 3. Todos os povos da terra seriam abençoados. Deus prometeu. Isso vai acontecer. Jesus vem. Jesus é o descendente de Abraão, é o descendente de Davi, é aquele por meio de quem todos os povos da terra serão abençoados. Nós não somos Israel, estamos aqui sendo abençoados por Jesus, porque é o cumprimento do que Deus prometeu para Abraão. Mas o que acontece? A promessa de que Deus iria abençoar todos os povos, ela inicialmente tinha Israel como o ponto central. Ele veio para Israel. Jesus, durante o seu breve tempo aqui, ele apenas transitou ali em Israel e nas circunvizinhanças. Ele não fez longas viagens como Paulo. Ele ficou ali, entre os judeus. Ele veio para os seus. E o que é que estava acontecendo quando Jesus veio para os seus? A mensagem de salvação estava sendo oferecida para Israel, para que eles crescem e, uma vez crendo, eles se tornassem os missionários desse evangelho por todo o mundo. Deus estava sendo plenamente coerente. Vocês não foram chamados para, por meio de vocês, todos os povos da terra serem abençoados? Pois é, o Messias veio. Ele é um de vocês, ele veio para vocês, para que vocês creiam e então levem essa mensagem a todos os povos da terra. Mas o que aconteceu? Da parte de Deus, tudo foi cumprido. Deus enviou o Messias, o Salvador veio, a linhagem de Davi foi cumprida, mas quando ele vem, na figura dos líderes, tanto políticos quanto religiosos da nação, eles rejeitam o rei. E aí nós temos um impasse.
Deus só pode abençoar todas as nações do mundo se Israel decidir ser obediente. Se Israel disser, não aceitamos o rei, significa então que nos outros povos aqui no Brasil, nós não vamos receber a mensagem de salvação porque Israel foi desobediente? E é isso que o Evangelho de Mateus nos mostra. Vocês rejeitaram, mas Deus não deixou de cumprir o que prometeu às nações. Vocês rejeitaram e Deus fez o quê? Ao invés de ter a nação como um todo crendo e anunciando o Evangelho, ele focou em 12. Como Israel tinha 12 tribos, ele focou em 12. Eles são o novo Israel. E esses 12 são aqueles que então viajam por todo o mundo, anunciando este reino. Vocês rejeitaram o rei, mas a mensagem do reino, as bênçãos do reino prometido, ela estende-se a todas as nações na expectativa do seu estabelecimento definitivo, ok? Então, se expande, atinge, transforma, vidas são alcançadas, até que vem então a sua consumação final no retorno de Jesus. Então, gente, essa é uma mensagem que, embora tenha sido escrita para judeus, ela nos enche de alegria. Porque Deus mostrou o seguinte: eu vim primeiramente para os judeus, mas eu não vim principalmente para eles. A missão de salvação começa em Israel, mas ela não está limitada a Israel. Nunca esteve, gente. Deus nunca teve uma predileção de salvação por nenhum povo na história. Deus quer salvar pecadores de todos os povos. E essa mensagem nos mostra isso. Ele veio para os judeus rejeitaram, perderam a oportunidade, estão endurecidos. Paulo diz isso. Eles voltarão a crer, eles terão um avivamento e reconhecerão Jesus como Salvador no final desta era, antes que Jesus venha. Mas hoje eles estão endurecidos. Mas o fato deles rejeitarem, isso não significa que a mensagem ficou estancada, impedida, represada. Não, essa mensagem foi entregue às nações por meio dos apóstolos de Jesus e ela segue avante até o seu estabelecimento definitivo. Ok? Vamos então prosseguir com alguns versos-chave aqui deste evangelho. Lembra que esse evangelho apresenta Jesus como o filho de Davi, que nada mais é do que o Messias, né? É aquele que cumpre as expectativas de um rei vindouro, e não apenas isso, ele é o rei que é o próprio Deus. É Deus reinando a partir de Israel. Então nós vimos ali, capítulo 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus sendo estabelecido como legítimo sucessor do trono de Davi. Capítulo 3, verso 17, nós temos a seguinte frase: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem está dizendo isso, gente? Deus. Sobre quem? Em que episódio? No batismo de Jesus. Gente, isso aqui tem um peso enorme para a história. Jesus não é apenas um rei que depois de muito tempo perdido a linhagem de Davi, encontrou-se um sucessor ao trono. Não. Ele é da linhagem de Davi, mas ele é o filho amado do Pai. Ele não é apenas uma figura política humana, mas ele é o próprio ser divino. Ele é o filho amado do Pai, e o Pai diz: em quem me comprazo. O que é isso, gente? Em quem me comprazo? Em quem eu tenho grande alegria, que me provoca grande satisfação, certo? Tudo que eu vejo nele eu aprovo. Ele é o filho que realiza o coração do Pai. Então, ele não é apenas o descendente de Davi, mas ele é o próprio Deus ocupando o trono da linhagem de Davi. E nós temos também capítulo 16, verso 16. Vamos abrir lá. Vamos ler um pouquinho do contexto. Mateus 16, 16. Vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler do 13.
do 13 ao 20, é uma porção grandinha. Quem poderia ler para a gente? Você pode ler, por favor? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Muito obrigado. Então, o que nós vemos aqui, Jesus ele faz perguntas para os seus discípulos, e ele faz uma pergunta específica: e vocês? Vocês que estão caminhando comigo aqui, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, gente? Pedro, assim, muitas vezes, ele é taxado de ser aquele cara impetuoso, né? Que age sem pensar, mas é um cara que tem iniciativa, ninguém pode negar. Então ele vai e faz o que? Ele responde. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, gente, ele é conhecido por falar demais e falar sem pensar. Mas olha a reação de Jesus aqui, é o contrário. Verso 17, Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus diz: você falou exatamente a verdade. Você falou de maneira precisa, Pedro. Tão precisa que isso assim não chegou à sua cabeça por você mesmo. Não foi um outro ser humano, não foi carne ou sangue que te ensinou isso. Essa compreensão exata de quem eu sou é algo que só Deus pode gerar na vida de alguém. Foi meu Pai que está nos céus que revelou isso a você. E ele diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, a palavra Cristo é uma palavra que nós, no português, nós achamos que Cristo é quase que o sobrenome de Jesus, né? Certo? É Jesus. Jesus do quê? Jesus Cristo. Mas Cristo não é parte do nome dele. Cristo é um título. Cristo é a versão grega para a palavra hebraica Messias. Olha o que Pedro está dizendo. Quem você é? Tu és o Messias, o Filho de Deus. Isso é interessante porque até então pensava-se que o Messias seria quem? Apenas um rei humano. Apenas uma figura que chegaria da linhagem de Davi, ocuparia o trono, expulsaria Roma, seria um líder político. Mas aqui nós temos um entendimento exato. O rei, o líder político, o filho de Davi, ele seria muito mais do que o filho de Davi. Ele seria o próprio filho de Deus. Humanamente, da linhagem de Davi. Em sua essência, filho de Deus. Então nós vemos aqui que essa confissão de Pedro, como é chamada, né, pelos teólogos, ele é um elemento central do argumento do livro. Pedro, então, ele vai, reconhece quem é Jesus, diz com precisão quem ele é. Ao mesmo tempo, o que é que os líderes religiosos estão fazendo sobre Jesus? Eles estão dizendo: ele tem demônio, ele faz milagre, ele expulsa demônios, porque na verdade ele manda nos demônios. Ele é um endemoniado, é isso que ele é. Então, a liderança religiosa da nação, rejeitando Jesus. Simples pescadores dizendo: tu és o Messias, tu és Deus entre nós. E o que acontece? Isso gera uma inversão. Jesus começa cada vez mais a se afastar e não ter mais momentos ali com toda a liderança religiosa do país e a investir de maneira mais precisa na formação dos seus apóstolos. E o Evangelho de Mateus está mostrando isso. Jesus fez isso por quê? Porque vocês rejeitaram. Vocês o rejeitaram. Vocês disseram que ele tinha demônio.
Daí entra aquele episódio que nós vamos ver na aula que vem, sobre o pecado sem perdão. Sabe aquele texto que mexe com alguns de nós, né? Como assim o pecado sem perdão, o pecado para o qual não há perdão? No contexto bíblico, esse pecado tem a ver com a rejeição cabal de Jesus como Salvador. Ele estava ali diante dos olhos dele fazendo milagres inquestionáveis. Eles estão dizendo, esses milagres aí é porque o capeta está com ele. É o pecado sem perdão, eles reagem, né? Eles rejeitam Jesus de uma maneira inquestionável, mas a mensagem do reino não está anulada, não está impedida. Jesus vai então, foca nos 12, esses que sabem que ele é o Cristo, o Filho de Deus, com as suas imperfeições, Jesus foca neles para prepará-los para serem uma geração de judeus missionários, que farão aquilo que toda a nação deveria fazer, mas esses 12 vão fazer. Eles serão Israel evangelizando o mundo todo com as boas novas de que o rei Messias finalmente chegou. Na aula que vem nós vamos ver um pouquinho mais do que acontece no livro, como Jesus é rejeitado, como ele vai ensinando por meio dos discursos. Nós vamos ver Jesus dizendo que ele tem toda a autoridade. Vamos ver as perspectivas conflitantes que algumas pessoas tinham sobre Jesus. As mulheres viam Jesus de uma maneira, os sábios do Oriente viam Jesus de uma maneira. Por outro lado, o rei de Israel, Herodes, via Jesus de maneira contrária. Os líderes religiosos o viam de maneira equivocada. E nós vamos ver tudo isso na aula que vem. Bom domingo a todos nós.